Olá, boa tarde, boa semana para você. Estamos ao vivo para a transmissão de mais uma sessão ordinária híbrida. E hoje na pauta nós temos 10 indicações parlamentares ao governo do estado. E eu destaco a proposta da deputada Janete de Sá, que cria linha de crédito especial para micro, pequenas e médias empresas com crédito com carência para pagamento de até 5 anos e juros subsidiados. Acompanhe os trabalhos. Portanto, 14 deputados até agora já marcaram presença. Vamos lá, estamos lá. Uma boa tarde a todas e todos. Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão e convido o deputado delegado Danilo Baense a proceder à leitura de um versículo da Bíblia. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4, versículo 23. Fica dispensada a leitura da ata da sessão anterior, mas a declaro aprovada conforme foi disponibilizado no site da ALAS. Nesse momento, passo... Presidente, pela ordem, presidente, deputado delegado Danilo Baense. Pois não, deputado. Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio, na hora que Vossa Excelência achar conveniente. Pode fazer nesse momento, deputado. Pois não, eu gostaria de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento de uma criança de nome Joaquim Francisco Brandão. 5 anos, faleceu ontem, atropelado em Cariacica. Sobrinho do juiz de direito, doutor Isaías, nosso amigo, deixou aí, quer dizer, os pais enlutados, o Herculano Brandão e a Rúbia de Souza Majeski Brandão. Que Deus conforte a família. Eu gostaria também de solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento da juíza de direito, doutora Maria Cristina Capanema Ferreira Ribeiro. Faleceu ontem e já foi sepultada hoje, prestou relevante serviço ao Estado do Espírito Santo. E também faleceu ontem à noite, foi sepultada agora cedo, a policial civil, a agente da Polícia Civil, Sônia Nielsen Pereira. A Sônia sofreu um acidente no dia 12, agora estava em coma, internada e veio a óbito ontem à noite. Que Deus conforte todas as famílias enlutadas. Presidente, é Hércules agora? Pois não, deputado Hércules. Eu não tenho o nome completo, depois eu passo para a tia. Faleceu esse fim de semana a mãe do subsecretário de Saúde, Tadeu Marino, faleceu aos 95 anos com Covid. Então eu quero fazer esse registro de pesar e assim que eu tiver o nome completo eu passarei para Vossa Excelência Presidente. Muito obrigado. Ok, mais algum deputado? Pela ordem, senhor presidente. Pois não, deputada Janete. Acho que Eric Musso pediu antes. Obrigado, deputada Janete, e é só mesmo para corroborar com a fala do deputado Hércules, em virtude do falecimento da mãe do nosso querido amigo Tadeu Marino. Obrigado, deputada Janete, com a palavra. Obrigada, meu querido. Boa tarde a todos e a todas, minhas colegas deputados e meus colegas que se encontram nessa sessão, TV Assembleia. Eu também quero pedir um minuto de silêncio. Primeiramente, em homenagem à história da mãe de nosso querido ex-secretário, subsecretário de Saúde, Tadeu Marino,
um grande amigo, foi contemporâneo meu na Universidade Federal do Espírito Santo, quando fez medicina, né? Uma história que é uma mulher que tem um grande legado e que criou filhos responsáveis, filhos decentes, como é o caso de Tadeu, que é um grande exemplo de profissional na área de medicina e na política. Quero também pedir um minuto de silêncio para um grande amigo, Sérgio Merlo Manfredo, Serjão, que a gente chamava ele. Ele é aqui de Vila Velha, ele foi vítima de uma embolia pulmonar, existe suspeita que ele teve Covid, mas a gente não tem isso claro. A causa mortis foi embolia pulmonar. Ele era membro no auge do Vila Velha Tritões, que é um time de futebol americano aqui de Vila Velha, que foi campeão nacional de futebol americano. Meu filho, inclusive, fazia parte desse time. Meu filho tinha a posição do wide receiver, o Danilo, foi um dos melhores jogadores, inclusive premiados, o Danilo, nessa categoria, a nível nacional. E o Serjão era da defesa, era um grande amigo, desde um filhinho de 5 anos, né, uma esposa, a mãe, que está muito adoentada. Então, assim, eu quero pedir esse minuto de silêncio para Sérgio Merlo Manfredo, em nome de toda a família do Vila Velha Tritões, em nome dos amigos que ele cultivou durante sua existência rápida, né? Não tinha nem 40 anos, me parece que ele estava com 37 anos, e foi acometido por essa embolia, em nome, né, do povo capixaba, um menino que deu muitas alegrias e que, infelizmente, parte precocemente. Nosso querido, amado, inestimável e que será lembrado para sempre, Serjão, do Vila Velha Tritões, da defesa do Vila Velha Tritões, time de futebol americano. Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, presidente. Pois não, deputado Torino. Pela ordem, 3 horas e 5 minutos, eu quero desejar a todos aí um ótimo início de semana, dizer que a morte acomete muitas pessoas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Hoje faleceu a mãe de uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, que é o Dr. Petrônio Zambrotti. A mãe dele vinha brigando contra o câncer já há alguns meses, e ela faleceu agora à tarde, agora há pouco. Dona Antônia, que Deus abençoe a família do Dr. Petrônio Zambrotti, todos os seus familiares, né? E que dê muita paz nesse momento de passagem, que é um momento que vai acometer todos nós ainda um dia nesta vida. Obrigado, senhor presidente. Deputada Raquel Lessa. Presidente. Deputada Raquel Lessa. A deputada Irine primeiro, depois sou eu? A primeira é a Vossa Excelência, deputada Raquel, depois Irine. Obrigada. Eu queria também pedir um minuto de silêncio para Valmir Pessim, um amigo nosso da família Pessim, de São Gabriel da Palha. Eles são comerciantes lá de muitos anos, uma família muito conhecida, muito amiga nossa. E também a Luciana Glaza Pinafo. Luciana é da família Glaza, neta do seu Eduardo Glaza, né? Seu Eduardo, muito conhecido como primeiro prefeito de São Gabriel da Palha. É uma jovem também, e foi acometida também pelo vírus Covid, e nós queremos pedir esses minutos de silêncio para essas 2 pessoas queridas de São Gabriel da Palha. Obrigada, presidente. Ok, com a palavra a deputada Irine Lopes. Boa tarde a todos e a todas. Eu pedi a palavra, presidente, apenas para me solidarizar com o querido amigo Tadeu, que perdeu Deputada Irine. E a família, tá? E quero deixar toda a nossa solidariedade. Obrigada. Deputada Irine, seu áudio falhou, nós não te ouvimos aqui. Você poderia Presidente, repetir? eu quero complementar, dando o nome da mãe do Tadeu Marino, que a Irine também não pôde falar, Alaí Bermudes Marino. Alaí Bermudes Marino faleceu sexta-feira, dia 20. Obrigado. Ok.
Presidente, o senhor me ouve agora? Agora estou te ouvindo muito bem, deputado. A senhora poderia repetir para nós a sua fala? Sim, pois não. Muito rapidamente, eu quero me solidarizar com o meu grande amigo Tadeu Marino pelo falecimento da sua mãe, Dona Alaídes, conforme nos disse agora o deputado Hércules. Então, o Tadeu é uma pessoa querida, respeitada no nosso estado, e esse momento é sempre um momento de muito sofrimento, muita dor, e quero deixar então, portanto, para ele, para toda a família, um abraço sincero, amigo e solidário. Obrigado, senhor presidente. Ok, agora nós ouvimos bem. Mais algum deputado? Então, nesse momento... Deputado Ferraço. Pois não, deputado Ferraço. Eu gostaria, nesse momento de grande tristeza, para a família da dona Alaíde Bernardino, né, mãe do Tadeu Marino, sem dúvida alguma, um filho que lhe deu muita dignidade, muita honra, um ex-secretário da Saúde fantástico, hoje ele apenas... Gostaríamos de registrar a nossa tristeza. Oi. Mais algum deputado? Senhor presidente, deputado Rafael Favato. Pois não, deputado. Queria também me somar aos demais deputados aí pelo falecimento da mãe do Tadeu Marino, nosso ex-secretário e atual subsecretário de Saúde, e também a todas as pessoas que estão aqui nesta última semana, aumentando muito os casos de Covid, mais de 24 mortes nesse último final de semana. Então é muito importante a gente deixar sempre esse alerta a toda a nossa população de que fiquem atentos e alertas mesmo, porque essa doença ela estava um pouquinho mais esmorecida, mas ela está voltando. Então nós temos casos e mais casos sendo somados. Hoje mesmo a mãe de uma colega médica veio a óbito, então é importante a gente estar frisando realmente isso aí para a nossa população. Obrigado, deputado presidente Adilson Espíndola. Ok, mais algum deputado? Então, nesse momento, nós vamos conceder 1 minuto de silêncio a pedido dos seguintes deputados. Deputado delegado Danilo Baiense, deputado Dr. Hércules, deputado presidente Érico Mus, deputada Janete de Sá, deputado Torino Marques, deputada Raquel Lessa, deputada Irine Lopes, deputado Teodorico Ferraço e deputado Rafael Favato. Nesse momento eu vou passar a presidência ao ilustre deputado Torino Marques, o nosso segundo vice-presidente, para que ele possa estar conduzindo os trabalhos aí nessa sessão de hoje. Muito obrigado, deputado Adilson Espíndola. Muito obrigado aos queridos deputados. Momento de muita alegria, apesar das condolências que nós desejamos às pessoas que partiram antes de nós, né? Líder do governo nessa Casa de Leis, Dari Pagung, obrigado pela presença também, deputado Marcos Garcia, presença aqui no plenário, deputado também Adilson Espíndola, deputado pastor Mansur, Marcos Mansur também está aqui, e deputado Sérgio Majeski, que estão aqui, e todos os outros deputados que se encontram nas plenárias, na plenária virtual. Então, 3 horas e 12 minutos. Vamos passar então para a primeira parte do expediente para simples despacho. E muito boa tarde também aos telespectadores que nos assistem nesse exato momento pela TV Assembleia e nos nossos canais de transmissão também via internet. Item número 1, ofícios número 018/2019, 03398/2020,
2020-9 do Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado, encaminhando a prestação de contas mensal referente ao mês de outubro de 2020, ciente à Comissão de Finanças. Item número 2, ofício número 30/2020, 242/2020 da deputada Irine Lopes, justificando a ausência à sessão ordinária do dia 11 de novembro de 2020. Justificada a ausência, deputada, à secretaria. Segunda parte do expediente sujeito à deliberação. Item número 3, requerimento número 09/2020 da deputada Janete de Sá. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam e deputadas, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Marcelo Santos. O seu áudio está bem baixo, deputado. Puder aumentar um pouquinho só? Farei isso agora. Pronto, aí. Melhorou? Agora melhorou. Senhor presidente, na verdade, cumprimentar a deputada Janete de Sá e todos os membros da CPI dos maus tratos contra animais, que nesse ato nós aprovamos agora a dilação do prazo de funcionamento dessa CPI, importante, e a deputada Janete de Sá tem feito um trabalho muito bacana junto com seus pares da CPI, e tenha conosco aqui na Assembleia e todos os demais colegas deputados o apoio para que ela possa continuar enfrentando esses desafios que o mundo inteiro apresenta. Recentemente, lá em Linhares, um animal dirigindo um carro puxou um cachorrinho e matando o cachorro por motivos fúteis. Então, na verdade, o animal estava dirigindo o carro. E aí, uma CPI como essa, a deputada Janete prontamente já entrou no circuito, se faz necessário. Então, eu queria registrar aqui, dar os parabéns à deputada Janete de Sá, combativa parlamentar, também a todos os membros da CPI. Importante que seja prorrogada para que ela possa dar a atenção devida aos maus tratos que acometidos aqui no nosso Estado. Era só isso, senhor presidente. Perfeito, deputado Marcelo Santos. Presidente, eu também quero justificar o meu voto. Pela ordem, deputada Janete de Sá. Eu quero inicialmente agradecer o meu colega Marcelo. Ele é de Cariacica, mas ele tem um mandato por todo o Estado, ele vê as dificuldades que nós passamos com o abandono dos animais, até pelo poder público, Marcelo, e também as pessoas, o nível de maus tratos que a gente ainda vê e o tanto de denúncias que nós recebemos todos os dias. Para vocês terem uma ideia da necessidade da prorrogação dos efeitos da CPI, da transposição de um ano para o outro, é que nós, nessa última sexta-feira, nós tivemos que estar resgatando uma cadelinha aqui no bairro Guaranhão. Simplesmente a família se mudou, deixou o animal trancado dentro de casa. Ela se mudou e deixou o animal para trás, não quis levar o animal, não cabia na mobília, como se fosse um objeto qualquer que se descarta, mas sequer mandou para um descarte. Deixou o animal entregue à própria sorte para morrer, Marcelo, de fome e colegas, e de sede. E nós ficamos sabendo nós temos uma rede de proteção animal muito grande no Estado, essa denúncia nos chegou e nós fomos fazer uma diligência no local, onde foi acionado o resgate, nosso resgate, e nós conseguimos, com a ajuda dos protetores independentes que se mobilizaram, nós conseguimos resgatar esse animalzinho, essa cadelinha. Esses amigos, eles estão dando um lar provisório, eles levaram a cadelinha num veterinário, tosaram ela e agora estão vendo o estado de saúde para poder enviar para um lar provisório. A gente pediu essa transposição de um ano para o outro da CPI exatamente por conta da fragilidade da lei. Nós precisamos desse dispositivo para a gente continuar dando vez, dando voz aos animais e também, com a ajuda do governo do Estado, está colocando recursos no orçamento que possam auxiliar numa castração em massa, municípios que querem adquirir um castramóvel todo regularizado pelo CRMV para poder tê-lo e estar fazendo a castração em seus municípios e fazer todo um trabalho no sentido de ajudar a causa animal no estado do Espírito Santo, que precisa ser respeitada, né? Eu tenho um trabalho muito grande com a causa humana, com o problema da violência contra as mulheres, das crianças nossas que precisam de atenção, mas também temos esse trabalho grandioso em favor da causa animal.
Beijo grande, Marcelo, obrigada aí pelo apoio, a todos os colegas de plenário que acompanharam na votação e especialmente os espectadores que têm um carinho muito grande, um afeto pela causa animal e que estavam torcendo para que a gente fizesse essa transposição e esse prolongamento dos efeitos da CPI. Item número 4, requerimento número 10/2020 do deputado Gandini. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, as deputadas e deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Item número 5. Senhor presidente, deputado Rafael Favato, pela ordem. Rafael, pela ordem. Isso, estava querendo continuar o assunto do deputado Marcelo e do deputado Janete, que também faz parte da CPI. Ajudei na transposição, agradecer as felicitações do deputado Marcelo e dizer que o deputado Janete está de parabéns aí na comissão. Obrigada, hein, Rafael, você ajudou mesmo na transposição. Esqueci de falar o seu nome, porque eu não te vi aqui no vídeo. Obrigada, companheiro, você foi determinante. Estamos juntos, deputada Janete, na defesa dos animais do Estado do Espírito Santo. Infelizmente, tem alguns animais, né, que fazem maus tratos aos animais irracionais, né? Infelizmente, nós temos aí pessoas com um coração que não são dignos e que estão aí fazendo maus tratos aos animais, mas não é esse o objetivo. Então, a CPI, realmente, ela está aí para atuar nesses casos de injúria, de maus tratos aqui no Estado do Espírito Santo. Obrigado a todos. Valeu, deputado Janete e deputado Marcelo. Item número 5, requerimento número 11/2020 do deputado Gandini. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. São 3 horas e 19 minutos. Item... Agora são as indicações do item 7, do item 16, né, do item 7 ao item 16, tratam-se de indicações das senhoras e senhores deputados. Os deputados que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Passamos então para a ordem... Deputado, eu quero justificar no item 10. Pela ordem, deputada... Eu quero justificar também. O item 9, Hércules quer justificar. Então, deputada Janete, logo depois o deputado Marcelo Santos e logo depois o deputado doutor Hércules. Deputada Janete de Sá, 3 minutos para Vossa Excelência. Deputado Luciano também quer justificar a voto. Deputado Luciano também, logo depois. Eu gostaria antes, pela ordem, senhor presidente, para dar uma confirmada, parece que o item 6 não foi lido. Confirma aí. Item 6. Do item 6. Item 6 é a Comissão de Justiça. Ah, tá. Retificando aqui, muito obrigado, deputado Luciano Machado. Item 6, acabei pulando aqui. Vou repetir somente esse, número 199/2020 da Comissão de Justiça. Publicado no DPL em 14/10/2019. Em votação, o parecer da Comissão de Justiça. Se o parecer for aprovado, a matéria seguirá a sua tramitação normal. Se o parecer for rejeitado, o projeto será arquivado. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. Aprovado. Após o cumprimento do artigo 120 do Regimento Interno, as comissões de Justiça, de Educação, de Cidadania e de Finanças. Muito obrigado, deputado Luciano Machado. Com a palavra, a deputada Janete de Sá, justificativa de voto. Obrigada, deputado Torino. A nossa indicação de número 2103 de 2020 ao governador do Estado, ela visa solicitar, através dos estabelecimentos bancários do sistema financeiro, como o Banestes e o Bandes, que são bancos do Estado do Espírito Santo, um de desenvolvimento e o outro é um banco aberto a toda a sociedade. Nós estamos buscando, junto a esses 2 bancos, linha de crédito para micro, pequenas e médias empresas do Estado do Espírito Santo, com uma carência de 5 anos para o pagamento de juros, que no nosso entendimento eles precisam ser subsidiados e de forma desburocratizada para que facilite que o microempreendedor e as médias e pequenas empresas elas possam tomar esse crédito para que possa ser feito o pagamento do 13º salário dos trabalhadores e trabalhadoras dessas empresas. Né? Isso tudo se faz necessário por conta da pandemia. Nós vimos aí que muita gente está com uma situação muito difícil e a legislação
ela determina que o 13º salário seja pago, e é importante que seja, porque o trabalhador, ele já faz parte do orçamento dele, ele já conta com esse dinheirinho, que é o 13º salário, e essas empresas, elas estão com muitas dificuldades. E se elas não pagam, não quitam essa demanda, que é uma demanda trabalhista, elas também ficam com dificuldades em termos de ter as suas certidões, para poder renovar seus alvarás, elas vão ter essas dificuldades, porque é um débito trabalhista. Então, para que elas possam estar cumprindo com o trabalhador que merece, que faz jus e que espera esses valores, e também não ter problemas e dificuldades de estar podendo pagar, é que faz-se necessário essa nossa indicação ao governador dessa linha de crédito com carência de 5 anos e juros subsidiados, para que, volto a dizer, as microempresas e as médias empresas no Estado do Espírito Santo possam estar pagando o 13º salário de suas trabalhadoras e trabalhadores. É o que tenho para dizer nessa demanda, que é muito importante para nós e para quem precisa de seu 13º salário e para quem também precisa pagar esses valores aos seus empregados e empregadas. Com a palavra, deputado Marcelo Santos. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. A maioria das indicações que nós acabamos de aprovar por unanimidade tem como objetivo principal, indicando ao governo do Estado, transferência voluntária de recursos para o município, reforma e ampliação de escola, construção de quadras, enfim, equipamentos públicos importantes. E nos cabe agora, nós parlamentares, todos nós, independente de coloração partidária ou de qual a região que nós moremos, de votar o maior projeto de lei que essa casa recebeu nesse ano, que é a peça orçamentária. E compete só nós, só a Assembleia Legislativa, apreciar, apresentar emendas e votar. Então, a responsabilidade do parlamento é muito grande. E somos nós que garantimos ao governo do Estado e aos demais poderes os recursos necessários para que eles possam funcionar. Estou falando de Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria, enfim. E o governo do Estado, o Executivo, vai executar as obras importantes ainda ausentes no Estado, concluir outras tantas obras. E é o parlamento, com a sua importância devida, que faz isso. Então, eu quero cumprimentar todos os colegas deputados pela sua luta, dizer da importância e da representatividade que nós temos aqui nessa Casa de Leis. Nesse caso, aqui falo em nome do nosso presidente aqui, Torino Marques, que está conduzindo aí meu segundo vice-presidente, figura querida por todos nós, meu amigo particular, mas dizer da importância dessa matéria. Então, assim, isso é muito importante que a população tome conhecimento, porque ela não sabe que o que vai acontecer a partir do próximo ano, fomos nós que autorizamos, fomos nós que votamos, fomos nós que emendamos, que corrigimos as possíveis distorções que possa conter numa peça orçamentária como essa, fazendo chegar recursos aonde não estava previsto. Um trator, por exemplo, para uma dita comunidade que precisava dele, um secador de café, uma estrada vicinal, equipamentos importantes como quadra poliesportiva, reforma de escola, construção de novas escolas, enfim, cabe ao parlamento fazer isso. Então é importante fazer esse registro, porque na maioria das vezes isso passa despercebido. E esse é um momento importante de nós colocarmos aqui todo o nosso esforço para que nós possamos, além de apresentar as emendas, também, senhoras e senhores deputados, votarmos e devolvermos depois esse orçamento em dezembro aprovado, com as correções que entender cada parlamentar e o plenário, que é soberano nas suas decisões, e a partir do próximo ano fazer chegar investimentos na área de segurança, na área de turismo, lazer, cultura, esporte, educação, enfim, em todas as áreas. E o responsável por isso tudo somos nós aqui da Assembleia Legislativa. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. De nada, disponha, deputado Marcelo Cariacica Santos. Com a palavra, deputado Hércules Silveira. Presidente, eu quero abraçar todos os meus colegas, deputados e deputadas, também mandar um abraço afetuoso nas pessoas que nos assistem através da TV Assembleia e falar sobre a nossa indicação. Agradeço a todos os meus pares que votaram favoráveis. A indicação 2112 desse ano, naturalmente, que fala sobre o governo do Estado está em boa hora
entregando algumas salas do edifício Portugal para as entidades de esportes. Há muitos anos, não é de agora, desde o governo passado, eu venho lutando para que o governo destine algumas salas, algumas repartições, para entidades de assistência social. Nós temos na entrada do IBS, ali em Vila Velha, onde já foi a Secretaria da Fazenda, um imóvel. Está parado lá, eu já lutei muito no outro governo para que ali nós levássemos para lá a sede do terceiro setor, ou seja, tentei levar a PASOD, que é o implante cochlear, as pessoas surdas, e também a FILPA, que é fenda palatina e lábio leporino. Eu não tive sucesso naquele momento, o governo passado, para levar essas entidades para lá. Mas eu peço ao governo agora, a nossa indicação é essa, para o Edifício Portugal receber essas entidades. Tem muitas entidades sem fins lucrativos, muitas ONGs, especialmente doenças raras. Eu trabalho muito com esse pessoal. Recentemente chegou aqui os hemofílicos, chegaram também os albinos. Isso é para dar um exemplo dos últimos que chegaram agora esse mês. Mas tem muitas entidades que estão passando dificuldades e não tem uma sala, não tem uma sede. E nós precisamos dessa sede para esse pessoal ter uma referência para sair do norte, do sul, do estado, enfim, para chegar até aqui, a Vitória, e daqui saber como encaminhar. Hoje nós fizemos uma sessão de mais de 2 horas sobre a luta contra o câncer infanto-juvenil. Falamos com pessoas do Rio Grande do Sul, médicos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, várias partes do Brasil, que hoje é o dia dessa luta. E nesse momento está sendo feito a nível nacional pela Frente Parlamentar Nacional, e nós fizemos aqui, como presidente dessa frente aqui no Espírito Santo, e nós precisamos de várias entidades que trabalhem nesse terceiro setor, que o governador olhe esse pessoal e vai olhar com certeza para abrigar essas entidades. Tem uma sede aqui em Vitória. Então, a nossa indicação é essa, para que o governo, nesse momento, que no governo passado eu não consegui, espero que esse governo eu consiga isso, e com certeza nós queremos só o esporte. É muito importante o esporte, abrigar o esporte. Mas o pessoal que trabalha com essas ONGs, assistência social, várias doenças raras, epidermólise folhosa, atrofia espinhal, muscular espinhal, que é a AME. Esses são uns exemplos que estou dando aqui, mas tem muitas e muitas mesmo entidades que precisam. Hemofílicos precisam, se estiveram conosco esse mês também. Essas entidades precisam de ter uma sede, precisam de ter um endereço para que eles possam se dirigir para cá. Epidermólise bolhosa, para quem não sabe, até a roupa da pessoa tem que usar pelo lado avesso, que a própria costura da roupa faz uma bolha e naturalmente faz uma ferida, que é uma doença muito ruim. Eu peço encarecidamente a todos meus pais que, junto conosco nessa frente, que faça apelo ao governador do estado para ceder também salas para essas entidades. É o que eu queria registrar, presidente, mais uma vez, justificar por que eu votei a favor e também agradecer a todos os meus pais por ter ajudado a aprovar por unanimidade essa indicação. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Com a palavra, deputado Luciano Machado. Acho que o deputado Luciano Machado, além de me alertar sobre o item número 6, tá? Acho que ele pediu pela ordem também para justificar o voto. Não é isso? Justificar a indicação, né? A indicação. Muito obrigado. Eu quero dar um abraço aqui a todos os meus colegas deputados, a todos que nos assistem. Quero justificar o voto e fazer um relato sobre as nossas indicações de número 2. Começa com a 2015, 2016 e 2017, que solicita o governo do Estado, através da SEDU, que inclua no programa Escolas de Tempo Integral as escolas de ensino, Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Mercedes Garcia Vieira, em São José do Calçado, a Escola Claudionor Ribeiro, em Cachoeira de Itapemirim, e a Escola Bernardo Horta, em Irupi. Dessas 3 escolas, 2 são na região do Caparaó, na Superintendência de Caparaó, e uma na Superintendência de Cachoeira de Itapemirim. Eu vejo que nós temos evoluído muito na educação, nós temos tido
índices maravilhosos, o IDEB tem dado demonstração de que nós estamos no caminho certo. E a escola integral, que é uma prioridade desse governo, respeitando os profissionais, respeitando a comunidade escolar. E eu tenho observado e acompanhado de perto, onde uma escola que tem aí 50 profissionais no corpo docente, às vezes talvez tenha um interesse seu individual ferido, mas a maioria vai ser contemplada, assim como a educação como um todo é contemplada, a comunidade escolar, os alunos, a nossa qualidade de educação. Então, eu solicitei, eu agradeço a todos meus colegas pela aprovação dessas indicações para que inclua no programa de educação integral, que isso, sem dúvida, vai fortalecer o desenvolvimento educacional no nosso Espírito Santo. E eu tenho uma proposição também aprovada e eu achei muito importante fazer essa proposição e agradeço também pelo voto, pela unanimidade, no apoio, que é a indicação número 2118, que é a reforma, manutenção, restauração e modernização das instalações do Teatro Carlos Gomes, aqui na nossa capital, né? Esse patrimônio incrível, né? O Teatro Carlos Gomes, ele fica localizado na Costa Pereira, na praça, inaugurado em 5 de janeiro de 1927. Carlos Gomes foi inspirado no Teatro Scala de Milão, na Itália. Em 1983, foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura. É o palco de atrações municipais, estaduais, até mesmo internacionais. Esse patrimônio cultural capixaba merece toda atenção e cuidado, além de servir de inspiração e incentivo para a nossa cultura e turismo local. Então, é um patrimônio que está lá bastante dilapidado, precisando de reformas importantes, até porque se demora a tomar providência nesse sentido, vai encarecendo, e ali tem assim, obras de arte, ali tem uma característica arquitetônica que a recuperação e restauração não fica barato, então é preciso que antecipe um problema maior. Então é uma solicitação com muito carinho e com muito respeito à história do Espírito Santo, à restauração, a reforma desse Teatro Carlos Gomes. Então, muito obrigado a todos e uma semana iluminada para todos nós. Amém. Mais algum deputado gostaria de justificar voto? São 3 horas e 35 minutos. Passamos à fase da ordem do dia, lembrando que foi feito um acordo submetido e aprovado no plenário para que fosse suprimida a fase das comunicações. Então, nós já entramos diretamente na fase da ordem do dia. Discussão única nos termos do artigo 66, parágrafo 6º da Constituição Estadual, do veto total aposto ao projeto de lei número 450/2020, de autoria do deputado doutor Hércules, publicado no Alice Digital do dia 18 de 8/2020, mensagem do veto número 24/2020, publicada no Alice Digital do dia 28/9. Na Comissão de Justiça, o relator, deputado Coronel Alexandre Quintino, se prevaleceu do prazo regimental para relatar a matéria da sessão ordinária, híbrida, virtual e presencial, que é esta que vocês estão assistindo agora, do dia 17/11. Tá? É como aquela que aconteceu no dia 17/11. Prazo até o dia 24/11. Convoco então a Comissão de Justiça, deputado Gandini. Vou convocar a Comissão de Justiça e passar a palavra ao relator da matéria, deputado Coronel Quintino. Senhor presidente, demais deputados, senhor presidente da Comissão de Justiça, deputado Gandini, eu irei me prevalecer ainda do prazo regimental. Ok, regimental. Vou passar ao deputado Bom, na forma do para continuar a sessão. Ok, é regimental, deputado Gandini, deputado Coronel Alexandre Quintino, na forma do artigo 66, parágrafo 6º da nossa Constituição Estadual, ficam sobrestadas as demais matérias da pauta. Nós passamos automaticamente para a fase das lideranças partidárias às 3 horas e 36 minutos. Com a palavra do MDB, deputado doutor Hércules. 5 minutos para Vossa Excelência. Senhor presidente, prezados colegas deputados e deputadas, povo que nos assiste através da nossa TV Assembleia, mais uma vez, boa tarde. Eu quero lembrar que hoje nós tivemos uma reunião virtual muito boa com participantes do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, sobre a luta contra o câncer infanto-juvenil. É uma luta que nós abraçamos há muitos anos.
e que criamos aqui, com a lei que fica instituído no calendário oficial do Estado, um alerta precoce sobre câncer infanto-juvenil. Foi falado hoje de manhã o trabalho importante da ACACE, que foi através do Gava, que é o presidente, e a Luciene também, que é a superintendente da ACACE. A ACACE fica aqui logo na rodovia Norte-Sul e que faz um trabalho maravilhoso. Nós mostramos também a importância do Instituto McDonald's, que o presidente do Instituto mostrou como tem ajudado as crianças com câncer infanto-juvenil. O Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória aqui tem um trabalho maravilhoso. Nós mostramos hoje o Dr. Carlos Magno e a doutora Cláudia também, que são missionários, são lutadores. Eu conheço o trabalho do Carlos Magno há mais de 40 anos, no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. E é muito importante que, inclusive, chamar a atenção, falar com os meus colegas deputados, que é importante a gente destinar recursos para a ACACE. Para quem não sabe, eu convido os meus pais e as pessoas que não conhecem também para fazer uma visita na ACACE. Lá chega uma criança, lá do interior, chega a mãe segurando a mão uma criança, um menino ou uma menina de 6, 8 anos, que está fazendo tratamento do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória. Mas ela vem com uma criança também, amamentando. Essa criança vem no colo da mãe, amamentando. A ACACE tem um apartamento para abrigar a mãe, abrigar o filho doente e também aqui um bercinho para aquela criança que está amamentando. Isso é um trabalho maravilhoso, que são voluntários. É impressionante a dedicação daquele pessoal. É preciso que nós visitemos mais, destinemos recursos, nós possamos destinar recursos das nossas verbas pessoais para que a gente naturalmente tenha uma atenção muito especial, que nós podemos mudar a vida dessas crianças. Infelizmente, muita gente não entende ainda esse trabalho que o governo, todo o governo, poder público, deveria atender, deveria abraçar. Infelizmente, ainda não faz isso. Aqui, se não fosse as nossas ajudas, de todos os deputados, um pouquinho de verba de um e de outro, fosse o Instituto McDonald's, se não fosse os voluntários, o bazar que tem a ACACE, teria fechado. E é uma coisa impressionante. Só você indo lá que você pode conhecer o trabalho daquele pessoal. E Robson também falou hoje sobre a importância da gente destinar parte do nosso imposto de renda para a ACACE. E nós não vamos tirar um tostão do bolso. Nós vamos pegar um percentual do imposto de renda que pode ser destinado a essa entidade para que eles possam sobreviver. Muita dificuldade, eles trabalham com muita dificuldade e nós precisamos cada vez mais ajudar. No ano passado, esse ano não foi possível fazer, igual a gente fazia presencial com os motociclistas. Eu mesmo estive lá com o André, dos bodes do asfalto, peguei a moto do André, dei uma volta lá também, que de vez em quando eu ando de moto ainda, e foi muito importante mostrar esse trabalho dos bodes do asfalto também, os motociclistas, levando recursos, atraindo a população para olhar para a criança. É preciso que nós olhemos para o nosso presente e o nosso futuro. As crianças são o nosso futuro. Não podemos deixar essas crianças morrerem sem a gente dar o primeiro socorro. É muita dificuldade o médico lá no interior ele fazer um diagnóstico precoce de câncer infanto-juvenil. Mas é preciso também que as faculdades, estou encaminhando agora para as faculdades, para incentivar nos cursos, no currículo das escolas de medicina, mostrar a importância também dessa especialidade. Estou encaminhando para os prefeitos, a todos os 78 prefeitos que vão mudar agora, alguns vão mudar em janeiro, também para que eles levem para o secretário de saúde treinamento no sentido de que os médicos, através de palestras, através de aula, exposição desse trabalho, comecem a se alertar também
porque não é muito fácil o pediatra lá fazer logo na ponta o diagnóstico de câncer infantil ou juvenil. Mas é preciso que a gente bata nessa tecla. É preciso que a gente continue lutando para que essas crianças não sejam atendidas depois que o câncer avançou. É preciso também, estou encerrando, presidente, é preciso também que foi a reivindicação deles, desde o presidente nacional, da Frente Parlamentar Nacional também, o transplante de medula óssea. É preciso incentivar isso mais. É preciso que nós tenhamos mais condições de fazer isso e salvar tantas vidas e tantas crianças. Então, eu fiquei muito feliz hoje por essa luta e que, com certeza, nós vamos melhorar as condições dessas crianças com câncer e vamos fazer uma reunião, secretário da Saúde, com o Ministério Público e com essas entidades, uma reunião presencial do secretário para melhorar as condições desse atendimento no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que tem sido um orgulho para nós. Parabéns aos diretores do Hospital Infantil, parabéns a todos os diretores, especialmente, todos os servidores, especialmente Carlos Magno, Bortolini e doutora Cláudia também, que são verdadeiros missionários nessa causa tão importante de salvar a vida das crianças. Presidente, muito obrigado. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Oradores inscritos, às 3 horas e 44 minutos, 16 minutos para as 4 da tarde, nesta segunda-feira, hoje, dia 23 de novembro de 2020. Com a palavra, deputado engenheiro José Esmeraldo. Deputado José Esmeraldo. Com a palavra, deputado doutor Rafael Favato. Um minutinho, meu amigo, eu tô chegando Opa, tá aí, acha, tá aí. Cheguei, Então, Rafael, cheguei agora, cheguei. Só um minutinho, Rafael, só um minutinho. Zé Esmeraldo, 5 minutos para Vossa Excelência, pode ficar à vontade, irmão. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, estou olhando aqui para a cara de Enivaldo. Enivaldo hoje está com a cara boa. O que houve, Enivaldo? Você está com a cara boa hoje, rapaz? Você está pensando 24 horas, você sabe o quê? Em Barra de São Francisco. E o povo de Barra de São Francisco está te aguardando lá, rapaz. Um foguete, lá só da Enivaldo dos Anjos. Mas, senhor presidente, eu quero me reportar aqui as chuvas no nosso estado, principalmente no município de Vila Velha. As informações que nós estamos tendo, que em função do grande volume de água, no município de Vila Velha, a coisa está ficando feia. E é importante que as autoridades do município, elas tomem providência no que tange a questão principal dos mosquitos que virão após as chuvas, o mosquito da dengue. São vários tipos de mosquitos que são nocivos à saúde das pessoas. Por isso eu tomo a liberdade nesse 5 minutos, que eu nunca vi tão pouco tempo. Antigamente a gente falava 15 e às vezes até meia hora, e agora diminuíram no governo passado, diminuíram para 5 minutos, porque eu acho que eles tinham preocupação dos deputados bater no governo. Aí eles diminuíram para 5, para 10, depois vão para 5. Isso prejudica a gente que gosta de falar e tem assunto para falar. Então, eu queria aqui que as autoridades do município de Vila Velha, de Vitória, dos municípios do nosso estado, não deixasse essa proliferação de mosquito da dengue, porque todo mundo sabe que após as chuvas vem o sol, e aí começa essa dengue, que é uma doença também, que traz sérias consequências às famílias, às pessoas, de uma forma geral. Então fica aqui o nosso alerta para que as famílias, para que as autoridades e também a população em geral, porque é inadmissível você ficar jogando lixo, joga lixo, as pessoas que têm também as suas dependências, os seus terrenos, eles têm que manter os seus terrenos limpos, evitando assim que o mosquito, o rato, que é a leptospirose,
uma série de situações nocivas à saúde do ser humano, ela venha causar transtorno. Por isso, fica aqui o nosso apelo, o nosso pedido para que as autoridades do município, principalmente, fiquem atentas em função das chuvas. E sabemos que esse mês de novembro, dezembro, janeiro e fevereiro é mês de chuva torrencial, e nós não podemos deixar desamparado, sem amparo, as pessoas que muitas vezes não têm assim muitas condições de se defender, né? Porque esse mosquito realmente ele é terrível. É muita gente com dengue, né? E fica então aqui o nosso apelo nessa segunda-feira para as autoridades municipais. Nós tem várias eleições, Vila Velha, Cariacica, Serra, Vitória, mas não podemos deixar, né, esquecer desse problema sério, né, que é a dengue, e a dengue mata. A dengue também ela mata. É igual o Covid. O Covid é uma doença terrível. Nós estamos rezando, orando, para que venha logo essa vacina, para que todos os nossos irmãos de todo o nosso país possam ser vacinados, evitando o Covid. É muita Covid que tem agora aqui no estado, é um negócio impressionante, é muita gente com Covid. É incrível isso aí, o que está acontecendo, é lamentável. Então fica aqui, presidente, a nossa fala em função de dois assuntos importantes, que é a vida e a saúde, né? Que é exatamente a questão do Covid e também da dengue, nesses momentos de verão, onde a proliferação da dengue ela progressiva, toma medidas geométricas. Isso aí. Com a palavra, deputado doutor Rafael Favato. Não ia falar mais, pô. Presidente, deputado Torino, deputado Zé Esmeraldo, que me antecedeu aí, que quase nosso tempo foi passado, demais deputados e deputadas, deputado Enivaldo dos Anjos, deputado Marcelo. Hoje, assim, nos últimos 100 anos, né, a ciência evoluiu muito, mas nas pesquisas de doenças sérias e perigosas, buscando descobrir medicamentos e vacinas que possam combater vírus e bactérias que atacam o ser humano. A biotecnologia utilizada pelos cientistas no mundo inteiro evolui na mesma proporção, o que só temos que agradecer pela proteção imunológica que vamos conquistando. Esse processo evolutivo está sendo testado agora nesse ano dramático de 2020, com a pandemia que pegou o mundo de surpresa e que já afetou mais de 30 milhões de pessoas e muitas mortes, segundo dados da Universidade Johns Hopkins. Cientistas e pesquisadores em várias partes do mundo estão debruçados nas pesquisas de vacina. Em alguns casos, já se encontram na terceira fase de testes, o que nos deixa esperançosos e confiantes de que em pouco, mas bem pouco tempo, podemos ter vacinas eficazes imunizando a população contra o coronavírus, o SARS-CoV-2. Hoje mesmo foi colocado na revista que é a vacina de Oxford, né, que deu 70% de imunização, podendo chegar a 90% de eficácia na fase final da doença já. Então é um grande ganho. Nesse cenário, pesquisadores e cientistas trabalham 24 horas por dia no desenvolvimento de um imunizante contra a infecção. E nessa corrida contra o tempo, já temos mais de 200 imunizantes em processo de desenvolvimento e testes, conforme os últimos dados divulgados pela Organização Mundial de Saúde. Deste total, mais de 60 já estão sendo testados em humanos, sendo que 11 estão na terceira e última fase dos testes, antes da aprovação final do reconhecimento. A esperança se mantém em todo o mundo porque a ciência está desenvolvendo fórmulas eficazes e seguras numa operação que começou ainda em janeiro com o sequenciamento do genoma
de alguns tipos de coronavírus. Ainda que timidamente, em março, foram dados os primeiros passos para testes de vacinas em humanos, mas hoje já somos milhares de voluntários testando as vacinas em estudo. Em condições normais, a ciência levaria, em média, 5 anos para desenvolver uma vacina dentro dos parâmetros de segurança e eficácia. Mas neste momento de pandemia, a agilidade fala mais alto e espera-se termos vacinas para o Covid-19 em 1 ano, ou 1 ano e meio, ou seja, em 2021. Como disse antes, essa rapidez somente está sendo possível pela evolução da biotecnologia e dedicação full-time dos pesquisadores e voluntários que testam o antídoto. Aguardamos para breve a liberação de vacinas pela Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, assim imunizar os brasileiros. Tem gente, né, deputados e deputadas, que está usando as redes sociais nesse momento para pregar contra o uso das vacinas. Ah, a vacina vem da China, vem de não sei de onde, vem de não sei de onde. Esse não é o momento para fazer isso. No momento onde nós temos a diminuição das vacinas de sarampo, de poliomielite, de diversas outras doenças que mães e pais estão deixando de vacinar os filhos por medo. Até a vacina de gripe dos idosos está sendo deixada de lado e as pessoas não estão indo se imunizar porque fala que é um extermínio, que está matando, e a vacina está todo ano e a gente não vê isso acontecendo. Então é importante ter esse discernimento. Espero que o povo brasileiro e o capixaba saiba decidir pelo bem. Excelência, permite uma parte, novo deputado. Terminando aqui só um pouquinho, vou permitir sim. Espero que o povo brasileiro e o capixaba saiba decidir pelo bem de si e pelo bem dos outros, pois a vacina contra o Covid vai impedir a continuação da doença e das mortes. Pode ir uma parte, deputado Ferraz. Deputado Rafael, parabéns pelas suas palavras. Eu tenho repetido o meu entusiasmo com os deputados que são médicos e gostaria de fazer uma proposta a Vossa Excelência, juntamente com o deputado Mamério, o deputado Úcio, o doutor Hércules, para vocês fazerem uma comissão especial. E o interessante é que os próprios médicos possam comandar essa comissão especial para orientar os deputados, o procedimento. A gente, tendo contato com os deputados que são médicos, a gente acredita mais, tem mais, vamos dizer, convivência, tem mais certeza, porque o senhor está sendo muito responsável, deputado, muito responsável, como o doutor Hércules, o Mamério, o doutor Hudson. Então, vamos dizer assim, trazendo muita dignidade a esta casa, não é? Com esse cuidado que tem, não é? Pela Covid-19, representando os anseios, mostrando que os deputados estão preocupados com a vida do capixaba. Então, essa comissão especial orientaria a todos nós para seguir os passos dos senhores nos representasse junto à Secretaria da Saúde, que não é muito, vamos dizer assim, muito religiosa de manter contato com o deputado. De forma que fica aqui a minha, vamos dizer assim, a minha sugestão e o meu abraço afetuoso e parabenizando Vossa Excelência pelo seu pronunciamento. Para concluir, deputado. Concluindo neste minuto que me resta, deputado Torino, agradeço ao deputado Teodorico Ferraz pela palavra e aceito essa sugestão. Vou conversar com o deputado Hércules, deputado Emílio Mamério, né, para que a gente possa formatar essa comissão. E para finalizar, notícias de hoje de manhã já falam em 97% de eficácia da vacina contra o SARS-CoV-2 com 2 doses e a contraindicação é apenas o braço dolorido. Então, eu quero ficar com o meu braço dolorido o mais breve possível. Assim que sair a vacina, vou lá me vacinar. Um grande abraço, deputados e deputadas. Obrigado pela paciência. Com a palavra, deputado doutor Emílio Mameri. Doutor Emílio não se encontra na plenária. Com a palavra, deputado doutor Hudson Leal. Com a palavra, deputado delegado Lorenzo Pasolini. Com a palavra, deputado delegado Danilo Baiense. Boa tarde. Boa tarde. Opa, boa tarde, Padre.
senhores deputados e deputadas. Boa tarde a todos que nos assistem pela TV Assembleia. Presidente, hoje nós vamos falar a respeito da situação em Cachoeiro do Itapemirim, nosso posto de identificação em Cachoeiro do Itapemirim. Cachoeiro do Itapemirim já vem sofrendo bastante com relação ao posto de identificação daquela cidade. É uma população muito grande, onde a demanda também é grande, e nós tínhamos um posto ali que atendia apenas a 10 pessoas por dia. Houve uma melhora, como passando pela Superintendência de Polícia Técnica. Hoje, o posto está atendendo em torno de 35 pessoas diariamente. Mas o posto ele foi transferido recentemente para a antiga Delegacia da Mulher de Cachoeiro do Itapemirim. E essa delegacia, ela estava em péssimas condições. Ela sofreu uma pequena reforma, né, foi melhorado um pouquinho, mas ainda muito resta para que melhore a situação dos funcionários e a situação da população de Cachoeiro. Nós temos ali apenas uma perita oficial criminal que atende essas pessoas juntamente com os estagiários. Mas, como todos sabem, Cachoeiro é uma cidade muito quente, uma cidade que, devido a estar em um vale, o calor é imenso. E o posto de identificação está com apenas um aparelho de ar-condicionado que não funciona. Também é necessário ou internado nos hospitais daquela cidade, Cachoeiro. A perita que tem no posto, ela está impedida de fazer esses atendimentos, que não são poucos, tendo em vista que o posto de identificação não tem uma viatura. Nós conversamos hoje com o delegado-geral da Polícia Civil e conclamamos aí ao governo do Estado para que atendam mais rápido essa camada. São muitas pessoas hospitalizadas que dependem da carteira de identidade para receberem os seus benefícios, para comprovarem realmente que essas pessoas estão bem, que estão vivas, para receber os benefícios, inclusive benefícios do governo federal, e não se consegue fazer nenhum atendimento, porque o posto de identificação não tem uma viatura para isso. Então, nós conclamamos aí ao governo do Estado, mais uma vez, ao delegado-geral da Polícia Civil, que desloque de uma outra unidade, mesmo que seja uma viatura usada, para que faça o atendimento externo naquela unidade policial. E constantemente estamos impossibilitados de transportar esse material rotineiramente em virtude Só que essa semana nós tivemos uma notícia com relação a uma viatura supostamente roubada de um policial. Nós atuamos durante muitos anos na Polícia Civil e sempre tivemos o cuidado de não deixar que um policial saísse sozinho numa viatura. Nós não sabemos exatamente o que aconteceu nesse caso, os elementos já foram presos, não sei se foram reconhecidos pelo policial, mas a versão deles é uma versão controversa. Mas eu conclamo aqui aos nossos superintendentes da Polícia Civil, ao delegado-geral da Polícia Civil, à corregedora, doutora Fabiana Maioral Floresco, que orientem a todos os delegados de polícia que não deixem o policial sair sozinho numa viatura. Nós já tivemos inclusive de uma viatura oficial da Polícia Civil. Então, conclamamos a nossa chefia da Polícia Civil para que oriente aos nossos delegados, no sentido que não deixem que um policial transite sozinho com uma viatura da polícia. Muito obrigado, presidente. Retorno a palavra a Vossa Excelência. Com muito prazer, deputado delegado Danilo Baense, só para avisar a Vossa Excelência que tivemos muitas caídas de internet na hora que Vossa Excelência estava falando, entendeu? Só para o senhor saber e ficar ciente que falhou muito. Começou, deu para entender muito bem a fala do senhor no início, falando sobre Cachoeiro do Itapemirim, mas dali para lá falhou muito a conexão. Se o senhor puder depois pegar com a equipe aqui a fala de Vossa Excelência, que ela fica limpa, e repostar, seria muito interessante, tá bom? Obrigado, presidente, obrigado. Disponha com a palavra o deputado Dari Pagung, líder do governo, Dari Pagung. Deputado Coronel Alexandre Quintino. Deputado Carlos Von.
Deputado Capitão Assunção. Deputado Bruno Lamas. Deputado Alexandre Chambinho. Deputado Adilson Espíndola. Deputado Vandinho Leite. Deputado Teodorico Ferraço. Presidente, senhores deputados, eu quero registrar aqui o meu agradecimento ao deputado Danilo Baense, que trouxe uma pauta de dificuldade que está passando no Cachoeiro Itapemirim com o processo de carteira de identidade, inclusive com falta de carro, etc. Eu quero dizer que, junto comigo, o deputado Mansur, o deputado Hércules, o deputado Danilo, a gente já tem ele como um deputado cachoeirense, que vem reivindicando o IML, a delegacia que não começou a obra ainda, o terreno está lá ainda abandonado. Quero dizer ao deputado Danilo que, se houver facilidade, entendimento dele, que eu estou disposto, na minha verba pessoal, a comprar esse carro para resolver o problema de carteira de identidade. Não acredito muito que o governo esteja precisando. Você não está aparecendo no vídeo, hein, Ferraz? Só está aparecendo só ouvindo, tá? Muito obrigado. Então, eu quero dizer ao deputado Danilo Baense que gostaria de registrar esse agradecimento em nome de Cachoeiro, assim, para continuar essa luta em favor de Cachoeiro. Nós estamos juntos, Danilo Baense, e eu me coloco à sua disposição para, dentro do possível, essa verba miserável que a gente tem de R$1 milhão, né, que é uma deflação permanente, ela só baixa, ela nunca sobe, para a gente atender ao processo de carteira de identidade em Cachoeiro, como as reclamações têm sido muito grandes. Então, fica aí o meu agradecimento às palavras do Danilo Baense, assim como um maior apoio à nossa Polícia Civil e Militar de Cachoeiro Itapemirim, que é muito importante para a cidade, valores extraordinários, mas está sempre faltando alguma coisa. Obrigado, Danilo Baense. Com a palavra, deputado Sérgio Majeski. São 16 horas e 5 minutos, 4 e 5 da tarde de hoje. Só para lembrar aqui aos queridos amigos telespectadores que nos assistem nesse momento, que você pode assistir a TV Assembleia nos canais 3.2, é um canal aberto que nós temos, ele é digital, tá? Canal 319.2 da GVT, 12 da NET, 23 da RCA e 519.2 da Sky. Também estamos transmitindo online no YouTube, no Facebook e no site da Assembleia Legislativa. Deputado Sérgio Majeski. Presidente Torino, que dirige a sessão nesse momento, boa tarde aos colegas, tanto que estão aqui ainda no plenário, deputado Marcos Mansur, deputado Adilson, quanto aqueles que estão no plenário virtual, e também aos funcionários da casa e aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, os meus cumprimentos. Então, nós estamos ainda, nem aqui na região da Grande Vitória, nós estamos ainda no meio de uma eleição, caminhando para o segundo turno. Agora, assim, é curioso que a gente ouve as campanhas eleitorais, né, e assistimos às campanhas eleitorais nos últimos tempos, com quase todos os candidatos dizendo sobre o que vão fazer, o que, né, vão construir, vão fazer, vão acontecer, como se nós estivéssemos vivendo em um período normal e como se estivesse uma economia em crescimento, né, sem levar em consideração o orçamento. Então, assim, ninguém faz nada sem dinheiro. Isso é uma grande bobagem, né? Então, às vezes eu fico olhando aqui na Grande Vitória os candidatos que ainda estão disputando as prefeituras dos 4 maiores municípios do estado em população, que nenhum está levando em consideração o orçamento 2021. Porque, assim, qual é a tendência e as perspectivas, as análises da maior parte dos economistas? Que as prefeituras, assim como os estados e a União, terão orçamentos menores em 2021 do que em 2020, porque é dado como certo a queda da arrecadação.
O próprio orçamento do Estado que chegou aqui na Assembleia Legislativa, segundo nossa análise até agora, deve reduzir entre 4% a 4,5% em relação ao ano de 2020. Portanto, essa discussão ela deveria ter tomado lugar nos debates, e ainda está tendo debates aqui na Grande Vitória, as emissoras de TV e as instituições que estão promovendo debates com os candidatos deveriam perguntar isso aos candidatos. Como é que eles pretendem cumprir o que estão prometendo com queda de arrecadação e previsão de um orçamento menor para 2021 do que em 2020? E se pretendem cortar gastos para aumentar a capacidade de investimento, onde exatamente? Porque, é claro, normalmente numa questão como essa, os candidatos vão dizer assim, quando a gente tomar posse, vamos fazer uma avaliação, etc. Mas espera-se que candidatos a prefeitos conheçam minimamente a situação econômica das prefeituras, pelo menos quanto arrecada e quanto gastam. Isso seria fundamental, e isso não tem se levado em consideração. Uma outra questão, e não estou aqui para dar conselho para ninguém, mas como cidadão eu falo também, a questão de que as prefeituras precisam passar, assim como o governo do Estado, deputado Torino, precisam privilegiar quadros técnicos. Entendemos que muitas vezes na administração de prefeituras e Estado a questão política ela é importante, né? O manejo, a habilidade política ela é importante, com certeza, mas quadros técnicos nunca foram tão fundamentais quanto serão de agora para diante, porque a gente não sabe até quando os reflexos dessa pandemia vão atingir economicamente os estados, a União e os municípios por conseguinte. Então, assim, a gente tem visto ao longo do tempo o quanto não se privilegia bons quadros técnicos. O quanto a questão política, ela sempre supera qualquer possibilidade de você ter um quadro técnico ocupando um posto. A gente vê isso nas prefeituras, a gente vê isso no governo do Estado e a gente vê isso no governo federal também. Então, é lamentável. A gente tem visto, e, por exemplo, em relação ao governo do Estado, tanto no governo passado quanto nesse governo, o quanto se privilegia no primeiro e no segundo escalão questões políticas. Né? Enquadrar Beltrano e Fulano ali porque é do partido aliado, Cicrano e Beltrano porque devem um favor político, etc. E não quadros técnicos competentes efetivamente, com raras exceções. Claro que tem também quadros técnicos, óbvio, mas não é a maioria. Então, os prefeitos que foram eleitos agora deveriam privilegiar aquilo que há de melhor na sua cidade. Convidar para trabalhar como secretário, como subsecretário, pessoas efetivamente competentes, de tal forma que, apesar de toda a dificuldade que os anos próximos provavelmente apresentarão, que as prefeituras tenham os melhores quadros ali para dar conta disso que vão ter que enfrentar. A questão política não pode superar a questão técnica, porque nós estamos falando do dinheiro público. E existiriam outras questões que precisariam os prefeitos responderem antes de assumirem um cargo, e que precisariam ser esclarecidos durante as campanhas, porque as pessoas ficam sempre naquela questão de que vou fazer, vou construir, vou não sei mais o quê, sem dizer exatamente de onde é que o dinheiro sairá. E como é que isso poderá ser feito? E se pretendem cortar gastos para ter mais dinheiro para investimento, onde esses gastos poderão ser cortados sem que isso atinja os serviços essenciais para a população? Então fica aqui o meu alerta. E as instituições, as emissoras que estão fazendo debates e coisas parecidas com os candidatos da Grande Vitória, perguntem, por favor, de onde é que eles pretendem tirar dinheiro para cumprir tudo aquilo que estão prometendo. E se pretendem cortar gastos para aumentar a capacidade de investimento, onde pretendem cortar esses gastos também. Muito obrigado, presidente. Disponha, meu querido amigo Sérgio Majeski, com a palavra o deputado Renzo Vasconcelos. Deputada Raquel Lessa. Deputado pastor Marcos Mansur.
Obrigado pela audiência, você que nos assiste na TV Alice ou nos nossos canais aqui da TV Assembleia. Senhor presidente, colegas deputados que se fazem presentes aqui no plenário, deputadas que também estão conosco e os deputados, os demais amigos que estão de forma virtual, também os nossos colaboradores aqui da casa que estão presentes conosco aqui, fazendo com que os trabalhos aconteçam. Quero cumprimentar os nossos internautas, cumprimentar os telespectadores da nossa TV Alice. E eu quero, nesta minha fala, trazer um assunto que eu considero da mais relevada importância para o Estado do Espírito Santo, problema até de segurança, que é a questão dos usuários de motocicletas no Estado do Espírito Santo. É o transporte por intermédio de motocicletas. Nós já tínhamos problemas, muitos problemas antes da pandemia, em relação à questão das motos, e com a questão da pandemia isto se agravou. E aqui eu quero iniciar dizendo que eu preciso fazer uma separação aqui entre os motociclistas, entre os motoboys e motoqueiros, né? Parece estranho, mas são categorias diferentes, porque são pessoas que fazem o uso do veículo de forma diferente. Os motoboys são aqueles que fazem as entregas dos alimentos, das lanchonetes, dos restaurantes, das pitiçarias, e estão trabalhando quase que diuturnamente em todas as cidades, em todos os municípios do Estado do Espírito Santo. Os motociclistas são aqueles que usam de fato a moto como transporte, e os motoqueiros, aqui reside talvez o problema maior, são aqueles que normalmente não respeitam as leis, são aqueles que fazem malabarismos com as motos. Nós estamos vendo cada vez mais pessoas andando numa roda só com a moto, em todos os municípios nós temos visto isso aí. Nós estamos vendo, infelizmente, também os nossos motoboys, aqui eu preciso falar isso, os nossos entregadores de alimento, andando numa velocidade alucinada. Quem é motorista de um veículo, de carro, de vez em sempre é surpreendido, como eu sou, surge uma moto pela direita, surge uma moto na sua frente, surge uma moto do lado e atrás, enfim, a gente fica perdido no trânsito, até mesmo por conta da altíssima velocidade com que essas entregas estão sendo feitas, essas viagens estão acontecendo. Então, eu aqui quero fazer um apelo, um pedido ao governo do Estado, fazer um apelo ao comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, que possa intensificar a fiscalização e o controle dessa questão do transporte via motocicleta no Estado do Espírito Santo. E aqui eu quero colocar também, agregar um outro detalhe, que eu não sei se os motoqueiros, não sei se os motoboys, mas enfim, estão tirando o miolo do silencioso das motos. Mas assim, um barulho horroroso. E eles fazem questão, em qualquer hora, mas principalmente durante a madrugada, de acelerarem essas motos sem o miolo do silencioso, e acordam vizinhanças inteiras. São pessoas que estão doentes, até mesmo de Covid, né? Pessoas idosas, crianças, e essas pessoas eles fazem um barulho absurdo e contrariando a legislação que não permite esse tipo de utilização
circulação de veículo sem estar devidamente com os seus silenciosos em dia e funcionando. Eu quero aqui fazer um apelo ao comando da Polícia Militar. E eu tenho conversado com alguns militares, eles têm dito o seguinte: deputado, a gente está com problema nos municípios, porque aí já entra a questão do Detran e a questão dos municípios. Por quê? Porque não tem o pátio para apreensão desses veículos. Então eu quero aqui também, além de fazer o pedido à Polícia Militar, eu faço um pedido aqui ao comando, à nossa direção-geral do Detran, que possa estar olhando com carinho, por exemplo, um município aqui, vou dar um exemplo, Cachoeiro de Itapemirim, por exemplo, está sem pátio nesse momento. O município de Alegre está sem pátio nesse momento também. Então a gente precisa de ter para onde recolher essas motos que serão apreendidas. E outra coisa, veículos abandonados nos nossos municípios, encostados nas beiras das estradas, nas beiras das ruas, atrapalhando a questão visual das cidades, atrapalhando o trânsito nas cidades, e a gente não tem para onde recolher. Está sendo a alegação da Polícia Militar, tá? Estamos tendo muitas reclamações por conta disso, e a questão da utilização das motocicletas está causando muitos acidentes, tanto na parte dos humanos, como também na parte dos animais. Nós estamos tendo um número assustador de mortes de animais de estimação, porque essas motos passam em altíssima velocidade nas ruas dos nossos pequenos municípios do estado do Espírito Santo. Fica aqui, então, o meu apelo, fica aqui a minha chamada, e a gente vai voltar a cobrar isso. Eu quero fazer aqui algumas indicações para várias cidades que a gente está sabendo que estão sem pátios para recolher esses veículos apreendidos, e a gente vai estar voltando a este assunto aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Disponha com a palavra o deputado Marcos Garcia. Deputado Marcelo Santos. Deputado Luciano Machado. Deputada Janete de Sá. Boa tarde, deputado Torino Marques, que preside essa sessão. Boa tarde. Deputados presentes, estou vendo o Enivaldo, estou vendo o Ferraz, estou vendo o doutor Hércules e outros colegas que se encontram no plenário. E até o momento não estou vendo os colegas aqui no virtual. Meu abraço também ao deputado Rafael Favato, que estou vendo. Bom, é preciso falar sobre um problema grave que aconteceu na última quinta-feira, dia 19, com uma pessoa no estado de São Paulo, com uma pessoa de nome João Alberto, negro, na faixa etária de 40 anos, que foi brutalmente agredido por seguranças do supermercado Carrefour. Nós não sabemos a motivação para essa agressão. Deputada Janete, desculpa, só um minuto. A senhora está com os cachorros aí soltos, não, né? Porque está tendo... Não, porque eu tenho animal. É seu, não, então tudo bem. Quando ele vê uma pessoa diferente, eles latem. Então tudo bem, é da sua... Eu pensei que tivesse algum microfone aberto atrapalhando a fala de Vossa Excelência. Desculpe, pode ficar à vontade. Não, são os animais da minha casa mesmo. Eu tenho 2 cachorros. Pode ficar à vontade. Eu ganhei há algum tempo. Vou acrescentar, então vou voltar, tá? Para poder não perder o raciocínio. Se o senhor puder contar novamente o tempo. Ok, claro, com muito prazer. A gente acaba perdendo o raciocínio. Bom, faço questão de registrar um episódio dramático que aconteceu na última quinta-feira, dia 19, no estado de São Paulo, no estado de Porto Alegre, foi até bom que dá tempo de eu corrigir, no estado de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, com uma pessoa que foi gravemente agredida até a morte
num supermercado da rede Carrefour de Porto Alegre, de nome João Alberto, mais conhecido como Beto, que teve um mata-leão, ficou caído de bruços, teve dificuldade de respirar por ter sido imobilizado, uma atitude, sinceramente, muito covarde, chocante de se ver, porque eram 2 contra 1, e ainda por cima uma pessoa que devia ser assistente de segurança do supermercado com uma Motorola, um rádio comunicador, fazendo a comunicação e ninguém para intervir naquele ato bárbaro, que morreu. E muito se fala que pode ter sido por conta da cor da pele de Beto, e eu acredito que sim, porque eu acredito que se fosse um homem de pele branca, o tratamento, a abordagem poderia ser outra. Nós não estamos aqui querendo dizer quem foi que provocou esse tipo de problema, se o Beto tem passagens pela polícia ou não, né? A vida de João Alberto, como era, do ponto de vista com a justiça, mas é preciso registrar que se fosse um homem branco, com todos esses antecedentes, certamente a conduta de seguranças da rede Carrefour não teria sido a mesma. Nós não temos dúvida de que esse fato se deu especialmente pelo fato de ser um homem negro, que com certeza deve ter revidado alguma questão que aconteceu no supermercado, que ainda não foi esclarecida pela esposa e pelas pessoas que testemunharam a situação, mas fato é que essa abordagem inadequada, desproposital, que acabou causando asfixia do Beto, levou essa pessoa à morte, né? E assim, a abordagem é necessária, a segurança, ela estava naquele estabelecimento para poder estar garantindo a segurança das pessoas que estavam no estabelecimento, sim, mas não o comportamento autoritário, arbitrário, desnecessário que aconteceu, que levou um ser humano à morte, né? Por pior que ele tivesse feito, ninguém pode tirar a vida do outro, especialmente nas condições que nós vimos pelas redes de televisão, e que chocou não apenas nós capixabas brasileiros, mas que chocou o mundo, porque os atos de violência, eles foram todos filmados. A esposa do João Alberto, inclusive, ela tentou socorrer o marido naquela situação de violência e de covardia, e foi impedida. E outros casos já aconteceram por conta dessa medida altamente desnecessária e autoritária que vem se dando por parte de alguns seguranças, no meu entendimento, altamente despreparados. Então, nem o Carrefour afastando, demitindo esses profissionais, nem se é que podemos falar de profissionais, porque a atitude é realmente desmedida, mas nem isso vai fazer com que a vida deste ser humano, João Alberto, seja resgatada, seja retornada. Foram atos parecidos com o que aconteceu nos Estados Unidos, onde com o mata-leão, onde um policial, ele botou a perna e o joelho contra o pescoço da vítima e acabou levando a pessoa à asfixia e à morte. Nós não podemos permitir que uma situação dessa aconteça em nosso país com brancos e negros, mas nós estamos tendo a visão e a consciência de que o fato se deu na amplitude que foi que levou inclusive a óbito o João Alberto por conta dessa pessoa ser negra, porque se fosse certamente uma pessoa branca não seria abordada daquela maneira. E as pessoas também, o que mais causou espécie é que as pessoas que estavam ao redor e que viram aquele ato, ninguém se manifestou, podendo até ter um pensamento coletivo de que podia ser mais um negro que estava furtando alguma coisa naquele supermercado, o que não era o caso, que já foi comprovado que com ele não tinha nada que tivesse sido subtraído do supermercado sem o efetivo pagamento pela aquele produto.
então não tinha nada, né? Ele deu o primeiro soco, deu, mas nada nesse mundo justifica a violência que ele foi submetido, especialmente a violência covarde. 2 contra 1 e uma mulher que estava com um radiocomunicador na mão, dando proteção àquele ato atroz, aquela situação que até para a gente ver, a gente tem dificuldade, porque independente de quem seja João Alberto, era um ser humano que estava ali numa situação totalmente desfavorável e recebendo uma atitude altamente covarde. Então, quero aqui fazer o meu registro, que as vidas negras importam no nosso país, que o nosso país ele é muito ainda preconceituoso, é um preconceito estrutural, é um preconceito velado, se passa muitas vezes perto de uma pessoa negra, já começa a ficar temerosa de que possa ser um assaltante, e isso tem todo um arcabouço histórico, onde, quando a princesa Isabel assinou lá a Lei Áurea, que aí tentam dizer que ela que foi responsável pela libertação dos escravos, quando a gente sabe que isso foi fruto de uma luta muito grande de negros e negras e pessoas brancas neste país, abolicionistas, né? Quando a gente sabe de toda uma história onde o negro saiu dessa situação de cativeiro, dessa situação de escravidão total, submetida do branco contra o negro, com uma mão na frente e outra atrás, sem ter um pedacinho de terra, um terreninho sequer, um lote para fazer a sua casinha. E foi ocupando, especialmente onde foram as capitais do Brasil, que foi especialmente no Rio de Janeiro, foram ocupando os morros, e aí se deu a favela de pessoas que não tinham qualificação profissional nenhuma, que serviam ao seu dono, e foram para os morros e não tinham como sobreviver e tiveram que se virar. Então, nosso país ele tem uma dívida histórica com a população negra. Eu tenho orgulho de fazer parte dessa população, de ter uma mãe negra, uma mãe que a gente chama de mulata, mas a minha mãe também, né, vem da raça negra. Eu que tenho essa participação na minha certidão, está lá como pardo. Ser pardo é fácil. Já estou concluindo, deputado. Nós não temos muita gente para falar hoje. Ser pardo, e essa questão é muito importante, especialmente para a população preta do país e do Espírito Santo. Ser pardo é fácil. Pardo é um preto clarinho. É o tal do preto clarinho. Ser pardo é fácil. Você não tem muito problema em ser preto pardo. Mas você ser preto e ter na cor da pele mais melanina, que te faz ficar mais preto ainda por conta da proteção solar, e por isso que na África nós temos uma população negra por conta da questão da concentração de melanina na pele, por ser um continente que tem muito, né, o sol é muito intenso, mas só quem é preto na cor da pele, e não os pardos como eu, que venho da população negra, mas tem a pele parda, é que sabe o que significa o racismo estrutural em nosso país e o preconceito a que a população preta está submetida, e que tem a pele preta mesmo, está submetida. Então, esse registro, ele precisa ser feito, porque o povo brasileiro, né, os poderes constituídos, o governo de nosso país, que está agora, mas que vem desde lá da proclamação da República, tem uma dívida histórica com a população negra, que veio para cá, para o nosso país, não porque escolheu o Brasil para viver, mas veio nos navios negreiros, né, e lutou muito para conseguir essa falsa liberdade, porque continua preso na conta bancária que não consegue ter dentro de um banco, preso nas faltas de oportunidades de qualificação profissional e de ter oportunidades de emprego, preso nas dificuldades onde mora, nos bairros de periferia mais pobres desse país, preso por conta de sua cor, só por isso. Não porque é decente ou não é, mas este negro, esse preto, ele ainda tem muita falta de oportunidades. E por isso que existe a política pela porta da frente, para poder
fazer a equidade, para poder ir diminuindo esse tensionamento, para poder levar oportunidades para todos, brancos, pretos, quem é abastado na sociedade e os pobres desse país. É por isso, deputado Rafael, que nós estamos na política. Deputado Hércules, que eu sei que é um guerreiro para as pessoas que mais precisam. Deputado Enivaldo, que também tem uma concepção forte do que esse país, do que esse Estado precisa, especialmente para as pessoas que mais precisam de políticas públicas e de oportunidades. E você, Torino, que eu também sei que trabalha nessa direção. Fica aqui. Uma parte. Por gentileza, se Torino me permitir, porque nós temos pouca gente hoje, Torino. Deputada Janete, deputado Torino, deputado Enivaldo, acho que o discurso de Vossa Excelência hoje foi, assim, certeiro. Nós estamos vivendo e vivenciando uma sociedade cada vez com um pavio mais curto. As pessoas estão cada vez mais impacientes, mais imediatistas. Isso não é só da raça. Talvez se fosse uma pessoa branca lá também, ela seria agredida daquela mesma maneira, talvez. Mas assim, não querendo tirar o ato que foi brutal e covarde, né? Mas eu acho assim, esse movimento nós precisamos valorizar sim, dar voz às pessoas, aos negros, aos pardos, aos brancos, mas chega de injustiça, chega das injustiças contra os animais, contra as pessoas, contra os idosos, deputada Janete, está crescendo muito, contra as mulheres. Nós estamos vivenciando um momento da nossa sociedade que o marido bate na mulher sem motivo, porque não fez a janta. Mata a mulher porque não fez a janta, porque não tem a comida pronta, porque ele chegou lá e a comida não está pronta. Porque lá pela filmagem a pessoa ela olhou torto para outra, aí já é agredido, já é motivo de agressão. Então o que nós estamos vivenciando hoje nesse mundo da tecnologia, eu já fiz um discurso aqui há um tempo atrás, deputada Janete, essa geração que está vindo hoje, provada cientificamente, é a primeira geração ao longo de muitas décadas que os filhos têm o QI de inteligência menor do que os pais, porque eles estão habitolados nessa tecnologia, nesses smartphones, nesses tablets e essas tecnologias que dizem que vêm para facilitar a vida, mas estão formando seres humanos mais imediatistas, mais sem paciência, com menos amor, com menos interação social. Eles são cheios de like, cheios de seguidores, cheios disso, daquilo outro, mas na realidade não tem amigos. Se for para bater um papo, uma conversa, sentar num local para tomar um sorvete junto, não tem quem chamar, não tem com quem conversar. E isso, essa tecnologia toda, até que ponto... Aí eu estou falando assim para os pais e mães, os nossos filhos. O que nós queremos para os nossos filhos? As pessoas estão com filhos, e eu vejo no consultório isso, deputada Janete, deputado Enivaldo, Hércules, Torino. Os filhos de um ano e pouco, quando começa a chorar, a mãe vai lá e coloca o celular na mão dele para ver galinha pintadinha, para ver não sei o quê, para ver aquilo outro. Bota um tablet lá para ouvir uma musiquinha, porque não deixa a criança chorar, não deixa a criança interagir, não tem mais uma percepção. E essa impaciência, ela traz dias aí para frente sombrios, né? Que a pessoa quer aquilo tudo para ontem, pro agora, pro já. E essa impaciência reflete nessa falta de cuidado com os nossos irmãos, né? Porque assim, branco, preto, pardo, amarelo, índio, americano, japonês, chinês, né? Asiático, africano, todos nós somos irmãos, o sangue e a cor é vermelha, né? A carne é vermelha, todos nós somos iguais, assim. A gente tem que tratar todos os irmãos, os animais, os seres vivos com dedicação, com exclusividade, com cada parte que lhe é peculiar. E o seu discurso hoje veio engrandecer hoje, aí, dizendo nesse sentido.
muito nós precisamos corrigir essas injustiças que ao longo do tempo foram feitas com os nossos irmãos negros. Né? A falta de escolaridade, a falta de oportunidade nas escolas, a falta de emprego qualificado, que hoje ainda tem pesquisa mostrando que o negro ganha menos na mesma posição que o branco. Ué, por que isso? Qual é a diferença? Não existe isso, tem que ser o mesmo salário para homens, para mulheres, para negros, para brancos, para parras e amarelos. É o mesmo cargo, tem que ser o mesmo salário. Para as mulheres também, boto aí as mulheres que são ginecologistas. Por quê? Por que ter um salário diferenciado para as mulheres, para os negros, né, para as outras etnias? Nós precisamos, sim, de ter mais responsabilidade e um maior senso crítico. E aí cabe aos pais de hoje, aos pais também impacientes quando o filho chora, de vez de educar, de vez de ensinar, mete um celular, um tablet na mão de uma criança de 1 ano de idade. Em vez de falar, olha filho, eu já vi muito isso em shopping, não sei se vocês veem também em outros locais, né? A criança começa a chorar, esperneia, dá show, né? Faz aquele monte de coisa, e aí de vez do pai ir lá e corrigir, mas corrigir no bom sentido, chamar, sentar, conversar, aí fica, ai, coitadinho, tá chorando. Mas não é coitadinho, tem que sentar, olha filho, eu não tenho dinheiro para comprar aquilo, para fazer aquilo que você quer. Quem dera se nós todos tivéssemos tudo a todo tempo para dar para os nossos filhos, nós não temos, mas aí cabe o papel do pai, a importância do pai, da mãe, conversar, olha, nós não temos, a gente não tem isso aqui, a gente vai buscar de outra maneira e não deixar a criança fazer isso tudo que a gente vê, né, assim, e isso cria mais pessoas impacientes. Daqui a pouco eu vou te dar, depois eu vou te dar, na volta a gente compra. Eu lembro quando eu era pequeno, né, saí com a minha mãe e com meu pai, deputado Janete, na volta a gente compra, e nunca voltava e nunca chegava na loja. Mas é assim mesmo. Obrigado, deputado. Aliás, se a gente fizesse pirraça, tomava uma coça, não tinha... Era assim mesmo. E não tinha bullying, não tinha nada. Deixa eu concluir, Torino. Obrigada aí pela oportunidade que você está nos dando, porque a Assembleia precisa discutir esse tema. Acho até que você deve abrir para outras pessoas que quiserem, outros deputados até que já falaram, que não desejaram falar, porque esse tema é muito importante e muito caro para a sociedade brasileira. As cotas, elas são muito importantes. As cotas, especialmente com relação à cor da pele e à questão econômica, elas são muito importantes. Eu me lembro que em 1978, quando eu entrei na Universidade Federal do Espírito Santo, o Centro Biomédico, que era onde fazia-se medicina, até hoje odontologia, enfermagem e ciências biológicas, você contava nos dedos os negros e pobres. Eu era uma delas, pobre, mas eu já trabalhava na Vale, porque eu passei no concurso em 1975. As oportunidades para os negros em nosso país, elas são infinitamente inferiores, né? E vale aqui registrar, para finalizar, a vítima se chamava João Alberto Silveira Freitas, 40 anos, um homem negro, independente do que ele fosse. Ele não merecia as agressões desferidas pelos agressores Giovanni Gaspar da Silva e Magno Braz Borges, ambos brancos e seguranças do Carrefour de Porto Alegre, da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A Justiça decretou prisão preventiva dos 2 seguranças. A polícia também vai investigar se houve omissão de socorro dos que estavam em torno e que não prestaram nenhum socorro, e se eles contribuíram para o resultado por conta da omissão, que foi a morte do chamado Beto. Eles estão sendo indiciados, em decorrência do flagrante, por homicídio doloso, triplamente qualificado, por motivo fútil, asfixia e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. E isso só aconteceu, no meu entendimento, e de muitos e muitas brasileiras, pelo fato e abordagem da forma como ela foi realizada, pelo fato de ser um homem negro, pelo fato de ser um homem de pele preta. Nós não acreditamos que, se fosse um homem de pele branca, que a abordagem ela seria
na mesma intensidade. Pelo menos relatos e acontecimentos neste país dessa natureza, porque não é o primeiro caso, tanto aqui como inclusive nos Estados Unidos, não se deu com um homem de pele branca sendo agredido e os agressores, em geral, eram homens de pele branca. Então, que fique esse registro, que precisa ser repudiado por todos nós, desse ato brutal, covarde, contra pretos e pretas em nosso país. Um abraço grande e, no meu entendimento, essa Assembleia, o Estado do Rio Grande do Sul e o Brasil precisa decretar luto diante de uma maldade como essa, de uma covardia como essa, independente dos precedentes, dos problemas que João Alberto pudesse ter com a justiça, com a polícia. Mas venhamos e convenhamos, quem viu as cenas, é um ato de covardia brutal, inaceitável, uma barbaridade que nós, seres humanos de bem, não podemos aceitar em nosso país. Fica o registro. Meu agradecimento a você, Torino, pela tolerância em a gente está discutindo, está falando para a sociedade capixaba de um tema como esse, muito triste e que dói na alma de quem vem da família de pretos e pretas em nosso país. Faltam 17 minutos para 5 da tarde, com a palavra a deputada Irine Lopes. Deputado Gandini. Deputado Euclério Sampaio. Deputado Enivaldo dos Anjos. Bom, eu quero agradecer, claro, a audiência dos nossos queridos e amáveis telespectadores que nos assistiram até agora aqui na sessão plenária. Deputado Marcelo Santos. Senhor presidente, vou usar a palavra. Deputado Enivaldo, deputado Enivaldo, desculpa, porque eu saí baixinho na hora que começou a falar. Eu confundi com a voz do Marcelo Santos. Com a palavra, deputado Enivaldo dos Anjos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, observando atentamente a manifestação da deputada Janete, do deputado Rafael Favato, eu penso que no Brasil se discute muito assuntos fundamentais quando ocorre um problema que tem repercussão na mídia. Em que as nossas leis, nossos partidos políticos, as nossas lideranças nacionais, na verdade, não encaram os problemas de frente, não tratam o Brasil como nação, trabalham, quando eleitos, apenas na periferia dos problemas e não resolvem as questões fundamentais que podem realmente mudar o destino e o uso e costume do país. Veja bem que nós tivemos recentemente 13 anos de governo federal com o partido de esquerda. E os mesmos problemas que nós tínhamos até o início do governo de esquerda, eles continuaram existindo depois que saiu o partido de esquerda, principalmente no campo da proteção ao cidadão, de proteção ao homem de cor, de proteção às minorias, de proteção e de avanço nas questões da violência contra a mulher, da violência contra crianças, da prostituição infantil e vários outros aspectos. Então, o defeito, na verdade, é nas cabeças políticas do país. São os partidos que se organizam, se reúnem apenas para fazer colégios de comando político, não de enfrentamento dos problemas nacionais. Agora, por exemplo, os partidos se reúnem mais para discutir o fundo partidário e esse fundo agora especial de campanha, porque os partidos passaram a ser instrumentos de conservadorismo
e de proteção às causas próprias. Basta ver que agora, com a decisão de acabar com a contribuição sindical, os nossos sindicatos que viviam abarrotados de pessoas empregadas neles em face desse recurso, com a saída do recurso estão desempregando todo mundo, mostrando que os sindicatos perderam a força de sindicato, de luta pelos salários, pela causa do trabalhador, e viraram apenas sindicatos para poder colocar emprego, assim como todos os municípios, o Estado e o governo federal no Brasil, com esse corporativismo dos servidores que acabam estufando a despesa e levando o Brasil, os estados e os municípios a essa situação feia de estar com o pires na mão, tentando. Você tem 99% dos municípios brasileiros com 98% a 95% das despesas da receita gasta com funcionalismo e com custeio. Menos de 5% para a capacidade de investimento, o que mostra que a nossa cultura é uma cultura conservadora de amontoar todo mundo em cima do poder, gastar o dinheiro na arrecadação com emprego, com protecionismo e com o custeio da máquina, que é muito pesado. Nós temos que achar alguma solução para as questões fundamentais. E os partidos não preocupam com isso, tanto os partidos de esquerda como de direita. Agora nós estamos com o partido de direita, luta de direita, também não vai se preocupar com isso, porque se fala muito na questão da violência. O que é feito para a questão da violência? Nada. Entra governo, sai governo, nem recurso é destinado para combate à violência. O que se faz com relação à questão do racismo que existe claramente no Brasil? É só discurso, porque não se existe nenhuma punição, né, objetiva e forte para combater esse mal que existe nas casas, né, na sociedade, que existe em todos os cantos. Negar isso é negar o convívio social que todos nós presenciamos todos os dias, todas as horas. É racismo contra a cor, é racismo contra pobre, é discriminação contra pobre, contra rico, aliás, contra pobre, contra negro, contra pessoa desempregada. Todos nós temos isso incutido na nossa cultura. E ninguém faz nada para combater isso. Presença de mulheres, por exemplo, na vida pública. É um absurdo você ter um país que tem quase 52% de mulheres e você ter câmaras municipais, Assembleia Legislativa, no próprio Congresso, com 10%, 12%, e muita gente achando que 30% seria bom, quando nós deveríamos estar com condições de igualdade. Agora, o que facilita isso? É você fazer uma lei destinando a metade das vagas do parlamento para mulheres. Pronto, só pode eleger mulher ali. Aí você vai ter um equilíbrio social, vai ter um equilíbrio de força. Você vai ter as mulheres, que são maioria na sociedade, realmente representando a sociedade nos parlamentos. Agora, dar essa condição de lei, de você botar 30% de candidato, isso vira uma palhaçada, porque não funciona, não é objetivo, não precisaria ter essa lei de vagas se você tivesse garantido. A questão da universidade, teria que ter, na universidade pública, um percentual de 50% de vagas só para quem é pobre. O sujeito passou no vestibular, se ele tem dinheiro, ele concorre nas vagas nas vagas livres. E 50% só poderia entrar quem realmente tivesse menos de 3 salários mínimos de receita. Agora, o que é feito na universidade brasileira? Ele estuda lá os ricos, que têm bom cursinho e que podem pagar cursinho e depois vão ocupar a vaga do pobre. E por isso que quando o cara forma na medicina de hoje, ele forma para ganhar dinheiro, ele não forma mais para servir, como o Dr. X formou, como vários formaram. A medicina é uma função que a pessoa vai para ela por vocação. E a vocação, ela impede do sujeito pensar só em dinheiro, de pensar só em se enriquecer. Mas a nossa medicina de hoje, ela 50% ou muito mais do que 50%, as pessoas vão por ser um bom negócio. Eu sou do interior, por exemplo, vejo que as pessoas vêm de fazenda, vêm de tudo, para formar um filho, porque depois ele vai ter um filho formado e vai ter um filho rico. Quando os serviços essenciais, aqueles serviços nas comunidades, aqueles serviços que ganham menos do que um médico que tem aparelho, que tem equipamento, tem ressonância, ele não tem profissional para essa área porque só estuda rico, só estuda quem tem poder aquisitivo. Então nós precisamos mudar as leis e aplicar realmente
parar com essa questão de ficar só fazendo discurso. Entra um partido faz discurso, entra um outro faz discurso, e objetivamente as nossas leis são frágeis, no sentido de tomar providência. Essas questões precisam ser resolvidas de maneira objetiva. Por exemplo, a questão do trânsito, que mata 72% das pessoas que vão para hospitais, é trânsito. Por que não tem uma lei colocando como crime de trânsito, como crime doloso? Quero ver se vai ter essa quantidade de crime. Agora, o sujeito bebe e vai dirigir, mata um monte de gente porque não vai nem na cadeia. Então, essas leis precisam ser objetivas, precisam mudar. Enquanto elas não mudarem, nós vamos ter essa enganação e todo mundo fazendo discurso que engana a população, que leva para a expectativa da população, e nós não vamos ter o problema resolvido. Então, a minha manifestação, em consonância com o que todos os dois deputados falaram, é no sentido de que nós precisamos de ter realmente leis objetivas para encarar o problema de frente e não ficar apenas no discurso, porque isso está cansando a população, está fazendo com que as pessoas passem a não acreditar mais na atividade política brasileira. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, disponha, meu querido amigo deputado Enivaldo dos Anjos. Um grande abraço para Vossa Excelência, um abraço também para todos os deputados que participaram da plenária aqui na Assembleia Legislativa. Os trabalhos da sessão de hoje, tivemos aqui a ajuda dos cinegrafistas Clebinho, da Mariana, da Tamires e do Alexandre. Os fotógrafos Ellen e o Marcos Salles. Repórteres Vanderlei, Lenise, no corte Jasson Campos, Guga Prates, DJ Guga Prates. Valeu, DJ. Charles, aquele abraço para você aí também, hein? Falando sobre picapes aí, com certeza, né? Tá certo. No som, o Dinho, o Matheus Meneghel. Tivemos também aqui na limpeza a Cátia Alvarenga, o garçom, o Eliones, o Lilico. Nas seguranças, o Wellington, Patrícia, Luísa, Ana Paula e o Evandro. Na Polícia Militar, o capitão Betzer, subtenente Moreira, deve ser, né? Sargento Moreira, é isso aí? Caetano, é isso, estou certo aqui? E o Cavani. Tá certo? Tudo bem, então. Senão ele manda me prender. Nas atas, a Quirena. Karina, vem aqui. Lilico, dá um chego aqui. Vê se aqui está escrito Karina. Não, eu gosto de tirar prova. Está escrito o que aqui? Você está vendo um A aqui? Está escrito Quirina. E Ediene Benfica. Karina, desculpa, tá? Depois eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Na taquigrafia, a Alessandra Jaime. É isso mesmo? Jaime, né? O Tiago, a Fabiana Nader, a Mônica Paz. Isso? É isso. Mônica Médici e Lúcia Helena. Diretor de DTI, o Dorimar Mandato. No painel, Gabriel, o Alon e o Fabiana Pontes. Coordenador de painel, Luciano Barbosa. Diretor de plenário, o Marcos Fardim, grande Marquinhos também. Procurador, doutor Vinícius Oliveira. E o secretário, Carlos Eduardo Casagrande. Bom, pessoal, nada mais havendo a tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, porém, convoco os senhores deputados e deputadas e também os nossos queridos e amáveis telespectadores para a sessão que será amanhã, ordinária, híbrida e virtual, como foi a de hoje. Híbrida, virtual e presencial, desculpem. Ela é híbrida, virtual e presencial. Às 3 horas da tarde, para a qual designe o expediente que ocorrer, ordem do dia, mesma pauta da sessão, exceto as matérias votadas nesta sessão de hoje. 5 minutos faltando para 5 da tarde. Antes de eu encerrar, passo a palavra para ela, que sabe tudo da programação da TV Assembleia e muito, demais até, sobre política, a minha querida amiga Patrícia Bravin. Está encerrada a sessão, é com você, querida amiga. Obrigada, deputado Torino. Você acaba de acompanhar os trabalhos da sessão ordinária desta segunda-feira. Hoje, 10 indicações parlamentares ao Executivo foram aprovadas pelos deputados. Dentre elas, a proposta da deputada Janete de Sá, que solicita uma linha de crédito especial com carência de até 5 anos para início de pagamento e juros subsidiados para pequenas, micro e médias
médias empresas. E também outra indicação aprovada hoje é do deputado Capitão Assunção, que pede computadores e outros equipamentos de informática apreendidos pela polícia, que esses equipamentos sejam doados a estudantes da rede pública. Mais informações sobre os trabalhos da sessão e também sobre os trabalhos da Assembleia Legislativa você tem nas nossas redes sociais, no site e mais tarde às 10 da noite no Jornal Panorama. Continue com a nossa programação TV Assembleia, mais perto de você.